Você está tentando provar seu valor. E é exatamente por isso que ninguém te respeita. Isso parece injusto, eu sei. Mas olha com sinceridade para sua própria vida. Quanto mais você explica quem você é, menos as pessoas acreditam. Quanto mais você tenta mostrar sua importância, mais você parece estar pedindo permissão para existir. E o mundo percebe isso. O problema não é falta de valor, é excesso de exposição. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Você fala demais, se justifica demais, tenta convencer demais. E toda tentativa de convencer alguém é, no fundo, uma confissão silenciosa de insegurança. Pensa bem, você nunca viu alguém realmente poderoso, tentando provar que é poderoso. Porque quem é, não precisa. E aqui tá a verdade que vai te incomodar. Você não está sendo ignorado por falta de capacidade. Você está sendo ignorado porque está se oferecendo demais. E tudo que é oferecido demais perde valor. Hoje você vai entender como inverter isso, sem falar mais, sem forçar respeito, mas fazendo algo muito mais difícil. Se tornar alguém que não precisa ser validado, te ensinaram uma mentira elegante. Disseram que para crescer na vida você precisa se comunicar melhor, se posicionar mais, mostrar seu valor, vender sua imagem. Mas ninguém te contou o efeito colateral disso. Quando você vive tentando se mostrar, você entra num ciclo invisível de dependência. Você começa a medir seu valor pela reação dos outros. Se te elogiam, você se sente forte. Se te ignoram, você se sente pequeno. Percebe o problema? Isso não é confiança. Isso é escravidão emocional. O estoicismo nunca ensinou você a parecer forte. Ele ensina algo muito mais perigoso. Não precisa parecer nada. Porque no momento em que você não precisa impressionar, você se torna impossível de ser controlado. E pessoas incontroláveis são automaticamente respeitadas. Agora olha ao seu redor. Quem fala mais alto, normalmente está tentando compensar algo. Quem se explica demais, geralmente não está seguro do que fez. Quem tenta provar valor, no fundo ainda não acredita que tem. Agora eu vou ser direto com você. Você quer respeito? Então pare de fazer isso imediatamente. Parar de explicar cada decisão que você toma. Parar de justificar seus limites. Parar de tentar fazer todo mundo entender você. Porque toda explicação em excesso não é clareza, é medo de rejeição. E medo de rejeição destrói qualquer presença forte. Você acha que está sendo educado, transparente, maduro, mas o que você está comunicando é: por favor, aceite minhas escolhas. E isso tira completamente o peso da sua presença. Pessoas que se impõem de verdade não precisam que todos concordem. Elas simplesmente vivem de acordo com o que decidiram. Sem anúncio, sem explicação, sem pedir aprovação. E aqui está o ponto mais desconfortável. Quanto mais você tenta ser compreendido por todos, menos você é levado a sério. Porque pessoas fortes não são universais. Elas são firmes. E firmeza naturalmente gera desconforto, mas também gera respeito. Então a pergunta é simples. Você quer ser aceito? Ou quer ser respeitado? Porque os dois, quase nunca, caminham juntos. Você acha que confiança é postura? Olhar firme, ombros alinhados, voz controlada. Isso ajuda. Mas não é o núcleo. Confiança real não está no corpo. Está na ausência de necessidade. Necessidade de provar. Necessidade de impressionar. Necessidade de ser aceito. Enquanto você precisar disso, você ainda está abaixo de quem observa. Porque quem observa percebe uma coisa muito sutil. Você está tentando, e quem tenta demais revela carência. Agora imagina o oposto. Uma pessoa que entra em um ambiente e não está tentando nada. Ela não está competindo, não está performando, não está buscando aprovação. Ela simplesmente está... Isso cria um efeito estranho. As pessoas não entendem, mas sentem. Sentem que ali existe alguém que não pode ser pressionado. E quando alguém não pode ser pressionado, automaticamente sobe de posição invisível na hierarquia social. Isso é confiança estoica. Você perde respeito nos momentos mais simples. Não é em grandes decisões, é nos detalhes invisíveis. Quando alguém te provoca e você reage rápido. Quando alguém te ignora e você tenta compensar. Quando algo te incomoda e você responde no impulso. Cada reação automática é uma pequena perda de poder. Porque reagir sem controle significa uma coisa. Alguém apertou um botão e você respondeu. Ou seja, você é previsível. E tudo que é previsível é fácil de manipular. Agora pense em alguém que não reage. Não porque é passivo, mas porque escolhe não reagir. Isso cria tensão. As pessoas não sabem como lidar, porque estão acostumadas a controlar os outros através de estímulos. Mas quando não existe resposta imediata, o controle quebra. E o respeito começa. Você não precisa vencer discussões. Você precisa não ser puxado para elas. E isso exige algo raro.
controle interno suficiente para suportar o silêncio sem se explicar. Paciência não é algo bonito, é algo desconfortável, porque ser paciente significa resistir ao impulso de agir só para aliviar a ansiedade. A maioria não suporta isso, quer resposta rápida, quer resultado imediato, quer reconhecimento agora, e por causa disso, se expõe antes da hora, fala antes de entender, agir antes de observar, se posiciona antes de ter base, e isso custa caro, porque no jogo invisível da percepção, tempo é vantagem. Quem espera mais, enxerga mais. Quem enxerga mais, erra menos. E quem erra menos, com certeza é melhor. Agora olha o padrão. As pessoas mais respeitadas não são as mais rápidas, são as mais precisas. E precisão exige tempo. Mas aqui está o problema. Você não é impaciente por natureza. Você é condicionado a buscar alívio, e toda busca por alívio imediato te afasta de qualquer construção sólida. Paciência não é esperar parado, é suportar o desconforto de não agir antes da hora certa. Você acha que está buscando evolução, mas muitas vezes está buscando validação disfarçada. Posta algo esperando reação, fala algo esperando aprovação, mostra algo esperando reconhecimento. E quando isso não vem, você sente, mesmo que não admita. Isso revela algo perigoso. Seu estado emocional ainda depende do externo. Enquanto isso existir, sua estabilidade nunca será real, porque o mundo é instável. E quem depende dele, oscila junto. Agora pense em alguém que não precisa disso, que faz e segue, que fala e não revisita, que decide e não se explica. Essa pessoa, ela transmite algo raro, autossuficiência emocional, e isso cria respeito imediato, porque no fundo, todos sabem. Quem não depende, não pode ser pressionado. E quem não pode ser pressionado, não pode ser ignorado. Autocontrole não é sobre ser calmo o tempo todo. É sobre escolher quando não ser dominado. Você vai sentir raiva, vai sentir vontade de reagir. Vai querer responder, corrigir, provar. Isso é humano. O que define seu nível é o que você faz com isso. A maioria se entrega ao impulso. Responde na hora, interrompe, tenta vencer o momento. Mas isso é fraqueza disfarçada. Porque é fácil reagir, difícil é conter. Difícil é sentir tudo isso. E ainda assim escolher não agir. Esse tipo de controle cria algo poderoso. Previsibilidade interna. Você não é mais guiado pelo ambiente. Você é guiado por decisão, e isso muda completamente sua presença. As pessoas percebem, talvez não conscientemente, mas sentem que ali existe alguém que não pode ser desestabilizado facilmente. E isso gera respeito silencioso. Coloca duas pessoas na mesma situação. Uma tenta provar que sabe mais. Interrompe, argumenta, corrige. A outra escuta, observa, fala pouco, mas quando fala, é direto. Agora responde com sinceridade. Quem parece mais forte? Quem está tentando dominar o espaço? Ou quem não precisa disso? O erro comum é achar que presença vem da quantidade. Mais fala, mais energia, mais movimento. Mas presença real vem da precisão, de saber exatamente quando entrar. E quando não entrar, quem fala o tempo todo perde peso, quem fala no momento certo ganha impacto. Isso não é técnica, é autocontrole e percepção. E a maioria nunca desenvolve isso, porque está ocupada demais tentando aparecer. Integridade não é moral, é consistência sob pressão. É você continuar sendo a mesma pessoa quando não é conveniente, quando ninguém está vendo, quando seria mais fácil adaptar, quando agradar, traria vantagem. A maioria muda, ajusta comportamento, muda o discurso, se molda ao ambiente. E isso cria um problema silencioso, incoerência. E incoerência destrói confiança, mesmo que ninguém fale. As pessoas percebem padrões. Percebem quando alguém muda dependendo de quem está por perto. Isso quebra algo fundamental, credibilidade. Agora o oposto, alguém que mantém postura independente do contexto. Não é rígido, mas é firme. Não se adapta para agradar, se mantém para respeitar a si mesmo. Isso cria estabilidade. Estabilidade gera respeito. Porque no fundo, todos procuram alguém previsível no caráter. Não nas ações, mas nos princípios. Existe uma armadilha que destrói sua autoridade, sem que você perceba. Chama-se agradar. Não estou falando de educação, nem de gentileza. Estou falando da necessidade silenciosa de ser visto como alguém fácil de gostar. Esse comportamento parece inofensivo, mas tem um custo alto. Quando você molda sua personalidade para evitar desconforto nos outros, você ensina as pessoas a não respeitarem seus limites. Porque toda vez que você abandona sua verdade para preservar a aprovação, você envia uma mensagem invisível. Minha identidade é negociável e tudo que é negociável
perde força. Pessoas respeitadas não vivem tentando ser agradáveis. Vivem tentando ser coerentes. Às vezes isso gera desconforto. Às vezes frustra expectativas. Mas gera algo mais valioso: peso. Você precisa decidir. Quer ser lembrado como conveniente ou como alguém sólido? Porque pessoas convenientes são usadas. Pessoas sólidas são respeitadas. Muitos confundem humildade com submissão e esse erro custa caro. Humildade não é diminuir seu valor. É não precisar anunciá-lo. É saber quem você é, sem transformar isso em espetáculo. Pessoas inseguras falam de si o tempo todo. Precisam mostrar conquistas, precisam corrigir os outros. Precisam sinalizar importância. Mas tudo isso revela uma ausência interna. Quem realmente possui valor não sente urgência de expô-lo. A força verdadeira é silenciosa. Você não precisa entrar em toda a discussão. Não precisa vencer toda a conversa. Não precisa ser reconhecido em todo ambiente. Porque seu senso de identidade não depende do momento. Isso é humildade madura. Não é pensar menos de si. É pensar menos na necessidade de ser constantemente validado. E isso gera algo raro: leveza com profundidade. Uma combinação quase hipnótica. Aqui está uma verdade desconfortável. Quanto mais você corre atrás de respeito, mais ele foge. Quanto mais você tenta mostrar valor, menos valor você tem. Parece contraditório, mas observe. Quando alguém insiste em provar competência, o que você pensa? Que talvez ela ainda não esteja convencida, porque certeza não faz propaganda. A necessidade de provar nasce da dúvida interna. Por isso pessoas fortes parecem relaxadas. Não porque não se importam com nada, mas porque não vivem em estado de escassez. Não sentem que precisam convencer o mundo a reconhecer sua importância. Elas já decidiram seu próprio valor. E essa decisão muda tudo. Sua postura muda. Seu tom muda. Seu ritmo muda. Você para de correr. E quando para de correr, começa a atrair. Esse é o paradoxo. O valor real não se caça, se constrói. Gratidão não é pensamento positivo barato. É independência psicológica, ecológica. A maioria vive em carência. Sempre falta algo. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais atenção, mais status. E esse estado permanente de falta cria ansiedade estrutural. Você nunca repousa. Nunca sente suficiência. Nunca experimenta poder real, porque quem sempre precisa de mais vive em dependência. Gratidão quebra esse padrão. Ela te devolve presença. Te faz perceber que valor não nasce apenas daquilo que você conquista, mas também daquilo que você já consegue sustentar. Quando você aprende a reconhecer isso, sua energia muda. Você para de transmitir fome e começa a transmitir estabilidade. Em um mundo emocionalmente desregulado, calma virou vantagem competitiva. Qualquer coisa provoca reação. Uma mensagem ignorada, uma crítica, uma frustração mínima. Tudo vira gatilho. Por isso alguém calmo chama atenção. Não pela intensidade, mas pela ausência dela. Calma verdadeira não é anestesia. É domínio. É sentir o caos, sem permitir que ele governe sua mente. Pessoas assim parecem maiores do que são. Porque a maioria associa intensidade com força, mas intensidade sem direção. É só descontrole glamourizado. A verdadeira força é contenção. É capacidade de manter clareza. Quando todos ao redor perderam, isso transmite liderança. Mesmo sem cargo, mesmo sem status. Porque liderança não começa na posição, começa na regulação interna. Quem governa a si mesmo, automaticamente influencia o ambiente. Você fala muito mais do que imagina, mesmo em silêncio. Seu corpo fala, seu ritmo fala, seu olhar fala, sua pressa fala. Antes de qualquer palavra, as pessoas já captaram sinais sobre você, segurança ou ansiedade, presença ou distração, estabilidade ou necessidade. Por isso trabalhar a comunicação não começa na fala, começa na energia. Você entra acelerado, olha demais buscando reação, dá risada para preencher desconforto. Tudo isso comunica algo. Talvez não o que você gostaria. Pessoas de presença forte não tentam controlar a percepção, controlam apenas a si mesmas. E como consequência, a percepção melhora. Seu silêncio precisa parar de parecer vazio e começar a parecer escolha. Existe uma diferença brutal entre os dois. Silêncio inseguro pede aprovação. Silêncio consciente cria tensão. E tensão gera tensão. A maioria nunca está onde está. O corpo está presente, mas a mente não. Tá no passado revivendo erros ou no futuro antecipando problemas. E isso fragmenta sua presença. Você conversa sem ouvir. Observa sem perceber. Responde sem absorver. As pessoas sentem isso. Sentem quando você não está inteiro. Agora pense em alguém totalmente presente. Escuta de verdade. Observa detalhes. Responde com intenção.
isso é raro. E raridade sempre cria valor. Presença absoluta transmite respeito instantâneo, porque hoje a atenção virou recurso escasso. Quem oferece atenção genuína parece automaticamente mais profundo, mais sólido, mais confiável. Você quer presença forte? Pare de viver mentalmente em outro lugar, volte pro agora. O presente não é só o momento, é posicionamento psicológico. Agora, seja honesto consigo. Qual desses hábitos mais te sabotou até aqui? A necessidade de agradar? A impulsividade? A carência por validação? Ou a dificuldade de sustentar silêncio? Reconhecer isso não é fraqueza, é ponto de virada, porque mudança real começa quando você para de romantizar comportamentos que estão destruindo sua imagem. Comenta aqui qual hábito você mais precisa desenvolver. Quero saber onde está sua maior batalha. Talvez exatamente ali esteja a chave da sua transformação. No final, valor não é algo que você anuncia, é algo que as pessoas percebem. Quando você para de diminuir a si mesmo, seu silêncio, sua calma, sua presença, sua coerência, tudo isso comunica mais do que qualquer discurso elaborado. Lembre disso. Quem precisa ser constantemente reconhecido ainda não encontrou estabilidade interna, mas quem conhece o próprio valor não corre atrás de atenção. E justamente por isso, se torna impossível de ignorar. Se esse vídeo mudou sua perspectiva, se inscreva no canal, porque nesse vídeo do card, vou te mostrar como eliminar de vez a necessidade de aprovação e desenvolver uma mente impossível de manipular. Até lá, observe quanto da sua energia ainda é gasta, tentando convencer o mundo. Talvez sua liberdade comece no momento em que você parar e simplesmente for